Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, o versículo 8. Assim está escrito: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Esse é o texto que vamos meditar, falando como viver pela lei do amor. O apóstolo deixou bem claro que a única dívida impagável que nós temos é a dívida de amar um ao outro. Nunca haverá um limite para deixar de amar o próximo. E isto foi o que Jesus sintetizou nos dois grandes mandamentos. Ele disse: a lei se resume em dois grandes mandamentos. O primeiro: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo: amar o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo, escrevendo aqui, ele disse que não podemos dever nada ou coisa alguma a quem quer que seja, com a exceção do amor. O amor é a nossa dívida maior, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. E finaliza dizendo: porque quem ama cumpriu a lei. Então, a lei do amor, ela deve ser cumprida. Como viver, então, pela lei do amor? Com base na parábola ensinada por Jesus, chamada a parábola do bom samaritano, nós vamos discorrer sobre algumas maneiras pelas quais devemos viver para estarmos de acordo com a lei do amor. Nós encontramos em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 a 37, esta parábola. Em síntese, chegou diante de Jesus um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, então, pergunta a ele o seguinte: que está escrito na lei? Como lês? E ele, respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse Jesus para ele: respondeste bem, faze isto e viverás. Foi o que Jesus colocou. Ele respondeu certo. E Jesus disse: então, cumpra o que diz a lei do amor. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Veja, quando a pessoa começa a questionar muito, isso já denota que ela não está disposta a cumprir aquilo que lhe foi declarado com poucas palavras que Jesus disse, mostrando a ele como era para cumprir a lei do amor. Então ele, para dificultar as coisas, ele então interrogou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ora, próximo é quem está próximo, está ao lado, está perto. Mas o Senhor Jesus, ao invés de dar esta resposta conclusiva, ele contou então uma parábola para aquele certo doutor. Ele disse o seguinte: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Este foi o quadro que Jesus relatou para aquele moço. E agora, então, está ali este homem que descia de Jerusalém para Jericó, caído, machucado, meio morto, dependendo e precisando de ajuda.
Jesus então diz: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho por onde ele desceu, de Jerusalém para Jericó, certo sacerdote. E ao ver aquele homem caído, ferido, diz a Escritura, e vendo-o, passou de largo. Não é comigo, não é meu conhecido, não é meu parente, vou-me embora. Foi-se embora. De igual modo, depois veio um levita, chegando àquele lugar e vendo, como o sacerdote também, aquele homem caído, ferido, precisando de ajuda, o que fez o levita? Vendo-o, passou de largo. Teve o mesmo pensamento do sacerdote. Seguindo, Jesus disse: mas um samaritano que ia de viagem, estava comprometido, chegou ao pé dele e vendo-o, a diferença está aqui. O sacerdote viu, o levita viu e passou de largo. O samaritano, vendo-o, diz a Escritura, moveu-se de íntima compaixão, compadeceu-se daquele homem caído, ferido. E o que ele fez? Nas palavras de Jesus: aproximou as tuas feridas, deitou azeite e vinho, colocou sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Como ele tinha a sua viagem comprometida, ele então deixou na estalagem, partiu no dia seguinte e deixou já um valor pago, dizendo o seguinte, que quando ele voltasse da viagem, se tivesse alguma coisa a mais, ele pagaria na volta, mas que aquele homem precisava ser cuidado para restaurar a sua vida. Então Jesus se volta agora para aquele doutor e diz para ele o seguinte: qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? O sacerdote viu, passou de largo. O levita viu, passou de largo. O samaritano viu, compadeceu-se, ajudou, procurou meios, colocou em segurança, levou para os cuidados dos ferimentos e prometeu que quando voltasse, se tivesse algum débito, ele iria saldar. Então, quando Jesus pergunta qual destes te parece que foi o próximo, então ele responde e diz o seguinte: o que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, quem parou, olhou, compadeceu-se e fez alguma coisa por aquele homem. E qual foi a conclusão de Jesus? Jesus disse, pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. Com esta parábola, Jesus deixou claro como é que se deve viver pela lei do amor. Lições agora que vamos aprender dentro desta parábola. Lembrando que nós lemos inicialmente, lá em Romanos, está escrito: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Qual é a lei? A lei do amor. Muito bem. Então, servir ao próximo foi o que Jesus colocou aqui. Então, servir ao próximo biblicamente, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Foi o que Jesus evidenciou aqui. Quando o homem chegou e dizendo: que farei para herdar a vida eterna? O que Jesus disse? Que está escrito na lei. Como lês? O que Jesus apresentou para ele? A Escritura. A melhor maneira de servir ao próximo é atentar para o que está na Escritura Sagrada. Observe que, na Escritura, nós encontramos uma fonte de luz e verdade e que temos, então, acesso à orientação para aquilo que precisamos fazer.
verdade e luz, era o que tinha na roupa do sacerdote, Urim e Tumim. Então, na Escritura, nós encontramos tanto a luz, a iluminação, o entendimento, como a verdade. Então, servir ao próximo biblicamente, de acordo com o que a Escritura estabelece. Paulo deixou dizendo que é nosso dever amar uns aos outros, e quem ama aos outros cumpriu a lei. O próximo que Jesus fala aqui, que era este homem que caiu nas mãos dos salteadores, precisava ser servido por alguém. O sacerdote trabalhava com a Escritura, o levita também. No entanto, nós encontramos que eles não tinham no coração a prática daquilo com que eles trabalhavam. Parece até que eram profissionais religiosos, porque faziam diante do povo uma exposição, um discurso tão bonito, e quando chegou na hora da prática, eles passaram de largo. Eles não cumpriram, não materializaram na prática aquilo que ostentavam diante das pessoas no templo ou nos lugares das reuniões. Então, o que aprendemos aqui é servir ao próximo biblicamente. Não adianta nada nós conhecermos o que diz a Escritura se nós não praticarmos o que nela está escrito. Ela é a nossa única norma e regra de fé e prática. Então, tudo quanto vamos fazer para estarmos de acordo com o propósito de Deus, para o cumprimento da lei do amor, nós temos que buscar estes elementos que vão dar-nos segurança e autoridade na Escritura. Por isso que Isaías deixou registrado: buscai no livro do Senhor e lede. Então, precisamos buscar, precisamos ler, precisamos estar atento às Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não é somente um amuleto, mas é a nossa ferramenta, é o nosso manual, que tem instruções para o nosso dia a dia, para todas as situações que tivermos de enfrentar. Em primeiro lugar, então, como viver pela lei do amor, servindo ao próximo biblicamente. Segundo, nós encontramos aqui, no versículo 27, quando Jesus perguntou o que está escrito na lei, e aquele doutor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como viver pela lei do amor? Servindo ao próximo de maneira amorosa, ou seja, com amor de Deus no coração. E lembrando que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. E como servos e seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos viver e servir em função deste amor que foi colocado dentro do nosso coração. Então, servindo ao próximo de maneira amorosa. Veja que o doutor disse a Jesus o que estava escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, servindo ao próximo com o amor de Deus no coração. Terceiro, nós encontramos, seguindo adiante, quando Jesus, então, fez o relato desta parábola, respondendo à pergunta: quem é o meu próximo? Nós vamos observar nos versículos 31 a 33, onde, ocasionalmente, primeiro passou um sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo, logo após, passou um levita e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, conforme já dissemos, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, não se conteve somente em ver,
mas diz aqui, moveu-se de íntima compaixão. Então, esse terceiro ponto, nós precisamos, para viver a lei do amor, servir ao próximo compassivamente. Ou seja, com o coração cheio da compaixão de Deus. É dessa forma que nós precisamos viver, com a compaixão de Deus. Lembre que Jesus, quando observamos nos vários pontos do seu ministério, a Escritura afirma, e Jesus movido de íntima compaixão, e Jesus movido de grande compaixão. Então, Jesus tinha no seu coração a compaixão para com as pessoas. E nós, para vivermos pela lei do amor, precisamos também servir ao próximo de maneira compassiva, praticando a compaixão. Por quê? Para quem se compadece, ou seja, existe quem se compadece, mas não ajuda. Certamente, o sacerdote, o levita, viu, compadeceu-se, mas não fez nada, foi embora. Já há outros que se colocam à disposição para ajudar, mas não têm compaixão. Então, tanto um quanto o outro não tem valor nenhum. O que se compadece, mas não ajuda. E o que ajuda, mas não se compadece. Mas no samaritano, nós não somente encontramos que ele se compadeceu, mas que também se colocou à disposição para ajudar. Se fosse outro, ele poderia dar 1000 desculpas. Ele estava com viagem marcada, ele estava no horário, ele não podia parar um momento sequer, senão perderia sua viagem. Mas nada disso era prioritário para ele diante de uma necessidade que se apresentou no meio do caminho. Ele fez exatamente como Jesus. Ele poderia estar indo para onde fosse, com os discípulos e com a multidão. Quando aparecia o necessitado, Jesus parava, Jesus atendia, Jesus movia-se de compaixão e só então, depois de resolver, ele seguia adiante. Foi o que fez o samaritano. Só depois de deixar o homem sob cuidados é que ele seguiu o seu caminho, a sua viagem. Então, nós encontramos aqui que servir ao próximo de maneira compassiva, ou com a compaixão. E no versículo 34 diz, então o que fez o samaritano? Vendo, moveu-se de íntima compaixão. Não somente isso, mas ele aproximou. Ele chegou lá, ele não passou de largo, ele não desviou, ele não ficou só pensando, eu posso ajudar, como é que eu posso ajudar? Não, ele foi lá. Ele chegou perto. Ele foi pessoalmente diante daquele homem. Então, este quarto ponto, nós vivemos a lei do amor quando servimos ao próximo pessoalmente. Não é à distância, não é enviando terceiros, outras pessoas, vai e faz. Não, ele foi. Ele não ficou esperando alguém aparecer. Escuta, faz um favor para mim, cuida desse homem que está ferido. Não. Era algo que ele fez, ele foi, ele aproximou, ele chegou perto, ele pegou nos braços, ele colocou na cavalgadura, ele levou para o lugar de socorro. Então, servindo ao próximo pessoalmente. Pessoalmente. Hoje em dia, existe uma impessoalidade muito grande. É difícil encontrar as pessoas se envolvendo pessoalmente nas ocasiões, nas necessidades, no socorro ao próximo, ao ferido, ao necessitado, ao órfão, à viúva, ao aflito, ao triste, ao abatido, ao perseguido.
Mas o samaritano ensinou uma lição da pessoalidade. Ele apresentou-se. Não importava quantos perigos ele podia enfrentar, mas ele precisava socorrer a quem estava ferido. Então, servindo ao próximo pessoalmente. E no versículo 35 diz: e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então, observamos aqui, ele não somente serviu o próximo amorosamente, compassivamente, pessoalmente, mas também financeiramente. Porque diz aqui, ele deu 2 dinheiros e deu ao hospedeiro para cuidar. E se precisasse mais alguma coisa, na volta ele completaria o valor. Então, servindo ao próximo financeiramente. Então, quando isto acontece, nós estamos vivendo pela lei do amor. Esta é a prática. Então, aqui está, dentro deste samaritano, essas lições que são importantes e necessárias para que não somente tomemos conhecimento, mas que passemos a praticá-la. E, por fim, no versículo 36, está escrito assim: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então, observamos aqui que quando Jesus pergunta àquele doutor qual desses 3 foi o próximo, que realmente se importou, que amou, que teve compaixão, que teve a presença, que utilizou-se do seu recurso financeiro e que resolveu aquele problema, porque ele levou para um lugar onde ele seria cuidado e tratado. Então, todo aquele que precisa da nossa ajuda é o nosso próximo. Quando Jesus pergunta, ele diz: o que usou de misericórdia? No caso aqui, foi o samaritano. Samaritano sempre é tido como estrangeiro, mas o estrangeiro traz uma lição que os filhos deixaram de praticar. Então, esse samaritano, ele serviu ao próximo efetivamente, desde o momento em que ele o encontrou ferido, até levá-lo para a hospedaria, aonde colocou ali e deixou para ser cuidado. E ainda utilizou-se do seu recurso financeiro para minorar a dor daquele ferido, daquele que ficou meio morto. Então, estes 6 pontos nós encontramos aqui na parábola do bom samaritano, confirmando que Paulo escreveu aos Romanos, porque quem ama cumpriu a lei. Então, como viver pela lei do amor? Primeiro, servindo ao próximo biblicamente. Segundo, servindo ao próximo amorosamente. Terceiro, servindo o próximo compassivamente. Quarto, servindo o próximo pessoalmente. Quinto, servindo o próximo financeiramente. E sexto, servindo ao próximo efetivamente, até a conclusão final. Então, chegando a este ponto, então está cumprindo a lei do amor. Que cada um de nós possamos atentar para esta orientação bíblica e procurar colocar em prática na nossa vida, e que possamos glorificar e bendizer ao Senhor e sermos dominados pelo que diz a palavra, pelo amor de Deus, pela compaixão, por estar presente, por abrir mão de recurso financeiro e por realizar o trabalho até que ele se conclua e que
o nome do Senhor, com isto, seja então glorificado, porque estamos vivendo pela lei do amor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.